Olá, amigo inscrito do canal, chegamos ao nosso sábado, resposta aos inscritos, programa mais conhecido por aqueles que são inscritos do canal como RAI, resposta aos inscritos, onde a gente traz sempre o assunto que você quer saber, que você quer falar. Então eu tenho aqui escolhido temas, tá? Tenho feito programas falando de diversos concursos do interesse de vocês, tá? Então, você que é concurseiro, você já está de antemão no canal certo, onde você vai ficar sabendo e vai ter informação que, olha, modéstia à parte aqui, gente, eu não encontro, né, informação assim com tantos detalhes em outros canais como eu tenho passado para vocês, tá? Principalmente quando eu faço um tema, né, salário, vagas, nomeações, remoções, eu tenho trazido aí detalhes que nenhum canal de YouTube de concurso tem trazido. Então, fico de antemão já pedindo aqui o seu like, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal, tá? Duas coisas que não custa nada. Então, se inscrever e deixar o seu like, tá bem? Gente, então o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, o nosso tema resposta aos inscritos, é uma pergunta que é muito interessante. Isso aqui é uma dúvida que pode ser para qualquer concurseiro, tá? Para qualquer um que estude para concurso, que é do Ângelo Tumeleiro 8261. Boa noite, Mr. M e colegas concurseiros. Gostaria de saber a opinião de vocês. Você, Mr. M, que já foi aprovado em diversos concursos, e vocês, colegas, que estão na mesma luta pela aprovação que eu. Vocês acham que o material mais enxuto, como o do Aprovação Ágil, é mais eficaz para estudar? Primeira pergunta, né, que nós temos aqui. Então, um material mais enxuto, com menos quantidade de matérias, ele é mais fácil de passar, como exemplo do Aprovação Ágil, que é do canal Bitolei, e eu já falei aqui para vocês deles, né, de informações, eu li a página de anúncio deles lá, onde eles prometem realmente um material enxuto para que você possa estudar e passar em tribunais. Olha só, novamente, a gente tem vários tribunais que eles mencionam, eles são focados na área de tribunais, tá? Então, voltando à pergunta, né? Sou aluno do Estratégia e o material é bem extenso. Às vezes, uma aula de uma matéria tem mais páginas do que o curso todo do Aprovação Ágil. Então, olha só. Às vezes, uma aula de uma matéria. Lembrando que, tá? Então, todo mundo aqui que estuda para concurso, acho que muita gente conhece Estratégia, já foi aluno, já estudou com Estratégia ou já viu o material modelo que tem lá no site deles, a primeira aula de demo, né? Você pode baixar a primeira aula, o primeiro vídeo, tá? Para você entender como que funciona o material do Estratégia concurso, tá? Então, primeira coisa, né? O material do Estratégia concursos, ele, né, é um material muito bom. Acho que ninguém duvida disso. É um material muito bom. A grande questão que a gente tem é a extensão do material do Estratégia. Então aqui eu vou fazer uma ponderação aqui. Então já respondendo, né, ao Ângelo Tumeleiro, essa coisa, material extenso ou material mais enxuto, como do Aprovação Ágil, tá? Então voltando ao material de estratégia, é um material que é bastante extenso e a gente tem matérias, por exemplo, se eu pegar a preparação, que nem eu estava olhando para o TCE, Rio Grande do Sul, cargo nível superior auditor de controle. Você tem matéria como contabilidade pública com 25 aulas, 25 PDFs, né? E você tem contabilidade geral com 20, não me lembro agora, constitucional com 20. Então, direito administrativo, 10, 12 PDFs. Então, realmente, se você pegar um curso aí com 10 matérias, que cada um tenha 10 PDFs, em média serão 100 PDFs. Se eu não me engano, o Julielson falou uma vez, para PRF são 150 PDFs. Então, são 150 aulas, né, que você tem que estudar para passar num concurso de um material, como diz aqui o Ângelo, que é extenso. E ele é aluno de estratégia. Eu acho, Ângelo, que tu tem também essa possibilidade. Se você for ver a estratégia, ele define também os estudos deles, tá? Que eles fizeram, que tem mapas mentais, tá? Que é um resumão da matéria. Acho que tem resumo, mapa mentais. E tem também, né, uma outra situação que a gente tem para estudar, que seria o passo estratégico, tá? O passo estratégico seria como um material mais condensado para revisão. Foi isso que eu entendi, tá? Pelo que a gente vê do site, por quem já foi aluno de estratégia. E pelo material que eu já visualizei, né? Ele parece ser aquela coisa direcionada para aquilo que mais cai na prova, tá?
Então, vamos dizer assim, você tem mapas mentais, tá, que são menores, você tem resumos da matéria que são menores, e você tem aí a possibilidade de assinar o passo estratégico, né, de algum curso que você queira também, que é mais condensado. O que eu penso também dos PDFs de estratégia? Tá? Tem uma questão assim, eu gosto de desmembrar, né, se eu for estudando pela estratégia, por exemplo. Eu gosto de desmembrar todo o PDF, não só de estratégia, como também de outros cursinhos, tá? Quando eu estudava para concurso, como é que eu fazia? Eu separava o que era a teoria, e tem muita questão no meio também, né? Muitas questões que são feitas no meio da teoria. E tem alguns PDFs, como eu olhei já no modelo, que ele vai, depois tem questões resolvidas e explicadas, e por último tem as questões novamente, né, sem explicação. Então ficaria, em um PDF tem 3 coisas, tem a teoria, tem ela explicada, a perguntas explicadas e perguntas sem explicação. Básico. O que se faz em um material desse? Minha opinião sobre como estudar com material extenso. Porque o material não é totalmente extenso, você vai pegar e estudar a teoria, tá? As questões de reforço, eu nunca uso de fazer aquelas questões que tá lá no meio, no dia, tá? Então eu separo aquele material como material de revisão para um outro dia eu fazer. Então você vê que um material às vezes que é 100 páginas, 120, cai para 40 páginas, 40, 60 páginas. Né? Porque você, de teoria, são 40, 60 páginas da aula 1. Claro, se você somar 10 aulas, vai dar 600 páginas de teoria, 500 páginas de teoria. Mas é mais condensado do que o material totalmente extenso. Então, primeira coisa, tá? Pode ser, Ângelo, que tu já faça isso e mesmo assim você acha extenso. Então, essa é uma possibilidade. Estudar aquilo, né, de uma forma mais condensada, apenas a teoria, fazer os exercícios, né, como fixação posterior, com uma forma de revisão. Você vai fazer exercício, porque tem 30, 60 questões, você faz aquelas questões como forma de revisão de cada PDF. É assim que eu faria, tá? São 10 aulas de direito constitucional, ou 15 aulas. Eu pegaria todas as questões, imprimiria, para eu fazer num outro momento. Eu estudaria as 15 aulas de teoria. Enquanto eu estivesse estudando as primeiras 5 aulas de teoria, quando eu estivesse entrando na sexta, começaria a estudar a sexta, revisaria fazendo questões a primeira aula, primeiro PDF, tá? É até uma técnica aqui que o MAP, né, Método de Estudo Progressivo, que ele ensina isso, de você utilizar apenas estudar a teoria e deixar as questões para você estar sempre fazendo questões todo dia de alguma matéria intercalando. Então, isso é um ponto, tá bom? Agora, se mesmo assim a gente pode considerar que mesmo assim o material de estratégia seja mais extenso, mais complexo, com mais coisas, né, com mais detalhes aqui das matérias do que uma aprovação ágil, tá? E aqui a gente vai partir, vamos ouvir agora a opinião. Então eu falei aqui sobre como que estudaria para o material extenso, né? Acho que aqui fica a nossa divisão desse vídeo, você que acessou esse vídeo aqui sobre essa pergunta, como estudar para o material extenso. Então essa é a minha opinião, estudar com material extenso, assim como talvez estratégia seja, ou outro cursinho seja, né? Seja com essa divisão, você estudar a teoria, tá? Tem gente que gosta de fazer as questões, eu não gosto de perder tempo com as questões no dia, então eu faço a teoria, estudo a teoria, né? Marco. Se precisar, quando passar de novo, faço alguns resumos, sei lá. Cada um estuda do seu jeito. Tem gente que é contra resumo, tem gente que é a favor. E deixo as questões para fazer como meio de fixação posterior, porque no dia eu vou lembrar de tudo. Então eu prefiro fazer não para fixar no dia, mas para fixar posteriormente. Utilizo isso como uma forma de você resolver, né? Tá bom? Então essa é a minha dica para estudar com materiais extensos, ok? Pois muito bem, gente. Continuando aqui na nossa live de hoje, eu quero trazer para vocês então agora a resposta. O que o pessoal pensa isso aí? Estudar com material enxuto ou material extenso? Pois muito bem, vamos para essa dúvida agora, respondendo a dúvida, qual que é melhor, material extenso ou material enxuto? Eu já expliquei aqui para vocês que o material extenso, às vezes, ele não é tão extenso como eu falei do estratégia, às vezes o PDF tem muita questão e você separa a teoria, né, que é mais teoria, para estudar as questões separadas depois, é o que eu faço. Mas, será que é melhor, né, o material extenso ou material mais enxuto, né? Como exemplo aqui do Provação Ágil, né? Vamos responder aqui com a ajuda dos amigos que responderam a pergunta aqui do Ângelo. Lendo de novo a pergunta do Ângelo, para quem não viu, né, que está vendo o corte. Boa noite, Mr. M, colegas concurseiros. Gostaria de saber a opinião de vocês, tá? Mr. M, você que já foi aprovado em diversos concursos, e vocês, colegas, que estão na mesma luta pela aprovação que eu. Vocês acham que o material mais enxuto, como o da Provação Ágil, é mais eficaz para estudar?
Sou aluno de estratégia e o material é bem extenso. Às vezes, uma aula de uma matéria tem mais páginas do que o curso todo do Aprovação Ágil. Resposta do Felipe Pires, olha só. Dizem que esse curso do Aprovação Ágil é lei seca com grifos. Por mais que o material de estratégia seja extenso, você não vai assistir às videoaulas a cada concurso que lançar. Pode zerar uma matéria e depois só ir revisando e fazendo questões. Isso aqui é uma boa dica. Além de você separar um material extenso em teoria e questões, você, após terminar uma matéria inteira, você vai entrar no modo revisão. Você vai ter um conhecimento maior por ter estudado um material com mais coisas, né, com mais extenso, com risco menor de você deixar algo passar, né? E você vai entrar no modo revisão. Tá? Eu, principalmente, eu não assisto videoaula. Então, videoaula para mim é só PDF. Não estudo por videoaula. Utilizo a videoaula para quando eu não posso ler. Por exemplo, vou viajar 2, 3 horas. Não tem como eu ler porque eu tenho ânsia no ônibus. Então, eu uso videoaula. Então, baixo videoaulas de resumão, tudo sobre direito civil, tudo sobre direito penal, tudo sobre direito tributário. Baixo lá 3, 4 horas. Aí eu viajo, né? Viajo de ônibus ou para onde for, assistindo as minhas videoaulas e aí sim aproveitando o tempo, tá? Mas eu não prefiro assistir videoaula, eu prefiro estudar por PDF. Eu acho que para mim é mais proveitoso, tá bom? Então, mas você vai zerar uma matéria, tá? Em média, quando eu estudava 3 a 4 PDFs por semana. Então, seriam 3 a 4 aulas por semana, era o que eu estudava, tá? Então, se você pegar assim 3 a 4, um curso, às vezes é 150 PDFs, né, como eu falei, para o curso inteiro de uma matéria para PRF, Polícia Federal, divide isso aí, então, 4 PDFs por semana, 10 semanas, 40 PDF, 20 semanas, 80, 30 semanas, 120. Eu demoraria praticamente 40 semanas para terminar toda a matéria da Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal. 40 semanas, são 52 no ano, mas levaria menos de um ano para terminar tudo bem estudado, no material extenso, né, de direção, GRAM, estratégia, né, qualquer um desses, tá bom? Mas voltando, então depois você vai zerando as questões. Essa é a opinião do Felipe Pires, né, sobre um cursinho mais extenso, como estratégia, um curso mais enxuto como é a Aprovação Ágil. Sobre a questão da lei seca, que é apenas grifos, eu vou colocar aqui no final do vídeo, eu vou colocar um vídeo, tá? Que eu baixei a Aprovação Ágil, até quero fazer essa propaganda pro Rio Grande do Sul. Não é propaganda pro Ágil, né? Mas é para quem é do Rio Grande do Sul. Não tô ganhando nada, eles nem me pediram nada, nem sabem, eu tô aqui fazendo de graça uma propaganda pro Aprovação Ágil, tá? Porque eu tô dando opinião do que eu acho dos cursinhos, tá? Então, zerar uma matéria e depois ir revisando. Daí, olha só que interessante que o concurseiro sobrevivente fala. Mano, concursos de ensino médio, bato nisso também. Você pode sim estudar por material enxuto, ou mesmo aquele 20/80 do GRAM. Achei bem adequado. Cara, não dei uma olhada, né, nesse material do GRAM, tá? Interessante a gente ir atrás disso, né? Eu conheço o meio de condensar o material do estratégia pelo passo estratégico. Cara, para quem tá bem, o passo estratégico é uma boa pedida, tá? É bem condensado, assim, aquilo que é mais importante. Eu acho que seria um 20/80 do GRAM, talvez. Vou atrás, gente, vou me atualizar sobre o 20/80 do GRAM, como que funciona, tá? Consegui a aprovação TJ São Paulo estudando assim. Olha só, concurseiro, você pode sim estudar por material enxuto, ou mesmo aquele 20/80 do GRAM. TJ São Paulo estudando assim. Mas concursos de alto nível, como TCR Rio Grande do Sul, vai ter que passar o edital umas 3 vezes antes do edital. E no pós-edital mergulhar em questões tipo 100 por dia. Por isso, a preparação para concurso de alto nível leva 3 anos. Realmente, gente. Eu que passei por Cefaz Amazonas, né, como analista fazendário, um cargo aí também de alto nível, como da área fiscal, posso dizer que eu levei aí praticamente esses 3 anos para chegar competitivo, não consegui passar em auditor de controle TCE Santa Catarina, o segundo concurso que eu fiz, quase passei na Polícia Federal antes, ali em 1 ano e meio. Então, essa é a questão, gente. É um concurso de alto nível, tá? Passar para auditor com material enxuto, estudando só para material enxuto, é a exceção da exceção, tá? Mas aqui vem a grande questão que nós temos. Concursos de ensino médio e talvez, gente, os concursos federais de técnico, de tribunais regionais do trabalho, TRFs, TRE, eu acredito também no método de aprovação ágil, que há uma possibilidade muito grande de você conseguir, estudando por um material enxuto, com dinâmica, você conseguir a sua aprovação. Ou pelo menos assim, você conseguir chegar competitivo para a prova, tá?
Então, acho isso. Novamente, então, tô dando minha opinião. Assim como eu passei. Gente, eu passei para técnico judiciário do Rio Grande do Sul com material enxuto. Eu passei para oficial de promotoria, que é igual oficial de justiça do Rio Grande do Sul, com material enxuto. Eu passei para bancário com material enxuto, né, com material semelhante ao que a aprovação ágil faz, tá? Mas eu não conseguiria passar, na minha opinião, para o cargo de fiscal, como eu passei, com material enxuto. É muita coisa, é muita pegadinha, é muita pergunta que pode vir que você talvez, né, não tenha como. Você precisa de um material mais extenso que você precisa trabalhar essas questões, não só o 2080. Minha opinião, minha percepção estudando para esses concursos, tá bom? Então, por isso, gente, depende muito do que você é. Pô, eu tô estudando para bancário. Você, cara, para o banco, daqui a pouco, se é um curso que tem muito material extensivo, daqui a pouco vai te tirar o tempo que você tem para estudar realmente. Aí daqui a pouco seja melhor você pegar algo mais direcionado. E aqui, gente, não é só a aprovação ágil ou estratégia. A gente está tratando de dois métodos totalmente assim, um mais enxuto, o outro um pouco mais extenso. E esse mesmo extenso tem uma parte enxuta para que as pessoas possam utilizar. Assim como o Gran está fazendo também. Então, é para você saber tipo de concurso e direcionamento. Então, o cursinho mais extenso ou o cursinho mais enxuto vai depender de qual nível de concurso você quer fazer e qual nível de concurso você quer passar e o nível de conhecimento que você tem também, né? Talvez você tenha estudado há anos, você já tenha um conhecimento tão bom que você com material enxuto que direciona aquilo que é mais importante, você consiga a sua aprovação. E talvez você está tão aí no começo, gente, que você precise fazer aí, sofrer uns 2 anos aí estudando para o concurso para pegar embasamento para conseguir fazer provas legais e passar. Então, tudo isso é dinâmico, tá? Mas eu gostei dessa opinião aqui, novamente, né, do concurseiro sobrevivente, TCR Rio Grande do Sul. Cara, vai sair a prova agora, o edital, né? Pega um material aí enxuto, tu acha que em 3, 4 meses um concurso de alto nível desse você vai conseguir a aprovação com pessoas estudando aí há anos? Não tem, né? É uma coisa fora do normal, tá? Então, por isso que a gente traz essa pergunta, tem mais respostas aqui para vocês, né, na outra tela. Olha só o que mais o que falaram. Cristiane Moraes, o Aprovação Ágil está com um curso totalmente grátis para o TJ Rio Grande do Sul, desde a enchente eles liberaram. Já vou falar sobre isso no outro vídeo do corte, tá? Mas vamos para o Vini Paines. Depende, tá? Depende, para um primeiro ciclo de estudos e para ficar nos 80% de acertos, esses materiais são suficientes. O problema é que um concurso muito concorrido, tu não pode ficar no básico, dos 80%. Tu tem que passar de 90%. Aí é necessário aprofundar os assuntos, acertar as questões difíceis e aí esse material já não serve mais. Então, olha uma opinião que a gente traz, não é a minha opinião aqui, é do Vini, de que para concursos, né, para você chegar a 80% de acertos, esse material mais enxuto, ele consegue te levar a esse patamar de 80% de acerto, né? E lembrando que para uma grande gama de concursos com 80% de acerto, você vai ser chamado, talvez mais tarde, mas vai ser chamado num concurso de tribunal, ou seja o que for, né? Mas para você chegar no patamar de 90% ou mais, né, para garantir a sua vaga mesmo entre os primeiros colocados, talvez você precise buscar aquele conhecimento que falta, aquela coisa que é o detalhe do detalhe. Então, uma opinião muito boa também aqui que nos traz, né, o Vini Paines, sobre esse assunto aqui, sobre essa questão, então, que nós trazemos sobre o concurso enxuto ou sobre o concurso extenso. Na verdade, aqui, não, com essa mão, concurso extenso e com essa, concurso enxuto, tá bom? Então, gente, de modo imparcial, aqui estou falando para vocês, né? Tanto que eu dei fatores positivos da aprovação ágil, que não tenho a mínima relação com eles, e fatores positivos e negativos também de estratégia, que eu tenho, inclusive, link para você comprar cursinho deles, né? Então, eu acho, minha opinião por mais que eu tenha um link aqui para que você faça a compra lá e eu tenha um valor lá por apoiar o canal aqui, um valor de ressarcimento de uma compra de um cursinho de estratégia que você faça, por mais do que isso aconteça, eu não posso deixar falar o que eu penso, né? E para mim, o que eu penso é isso, para determinados concursos, o material de estratégia vai ser melhor. Para outros determinados tipos de concursos, né, eu acredito que um estilo tipo aprovação ágil seja melhor para você. Então, essa dinâmica você tem que saber também. E depende assim, a gente na vida de concurseiro também, né, o que acontece? A gente está estudando meio que direto, então, cara, melhor às vezes você pegar e fazer uma assinatura do estratégia para você acessar qualquer tipo de curso, né, preparatório de 1 ano e aparando as arestas. Daqui a pouco você tem um concurso mais complexo, você tem material. Tem um concurso mais com menos detalhes, tem um material mais enxuto do próprio estratégia.
né? Ou pode daí adquirir um material de um outro cursinho enxuto, né? Para fazer aquele tipo de concurso. Então é uma dinâmica que você tem que decidir, tá certo? Entre um material extenso e um material enxuto. E cara, o canal, gente, o canal quem faz aqui é vocês. Então coloca nos comentários aqui, você que é aluno de estratégia, do Gran Concursos, do Aprovação Ágil, do GG, do Focus, do qual mais, do Direção, né? De todos os cursinhos que forem, coloca aqui, né, a dinâmica, o que você acha do material do seu cursinho. Ele é bom? Ele tem essa possibilidade de você estudar com material extenso ou com material mais enxuto? Diga para nós aqui nos comentários. Agora eu vou fazer o corte, a gente vai para o outro vídeo aqui respondendo então essa pergunta, essa questão da aprovação ágil e a liberação do curso para o Rio Grande do Sul, tá bom? Grande abraço e Deus no controle sempre. Pois muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Ministério dos Concursos. A gente está na live ou você está num corte assistindo sobre a questão da aprovação ágil, tá, gente? Muita gente então disse, Mr. M, o aprovação ágil tem um curso, tem um curso preparatório do TJRS gratuito para quem é do Rio Grande do Sul. Então eles deram esse acesso para que a gente possa mudar de vida, estudar aí quem teve aí a questão da enchente. Fica aqui de antemão, já quero deixar meus parabéns, aqui minha salva de palmas para o Gustavo e para o canal Bitolei e para a aprovação ágil pela atitude, né? De que realmente eles disponibilizaram, foi isso que eu vi, tá? Eu entrei aqui no aplicativo, então baixei o aplicativo e ali tive acesso, então, ao material do TJRS, de poder baixar a apostila de constitucional, as apostilas que tem ali, que é um material enxuto para você estudar para o TJRS, tá? Até a nossa discussão é essa, né? Um material enxuto ou material mais extenso, que a gente falou na live, mas tipo, cara, tem a razão de ser, eu achei o material deles assim bem legal, tá? Tem a dinâmica ali, tem coisas que não é apenas a lei seca e os grifos, para deixar bem claro, eles têm coisas comentadas que ajudam, né, o concurseiro na hora de ele poder aí fazer o concurso, tá, gente? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, tá? Deu entrando e acessando, e vou conversar com vocês a partir desse vídeo que tá aí agora. Eu vou sumir aqui, vai ficar só minha voz na tela para vocês, tá bom? A gravação desse vídeo, do material, eu entrando e baixando e fazendo isso aqui. Eu acredito que você também, entrando aqui nos apps, né, e colocando a aprovação ágil, baixando, você vai chegar no TJRS e vai poder acessar o material de forma gratuita, assim como eu acessei, tá? Então vamos lá, gente, vamos lá, vou mostrar aqui na tela direita para vocês então o vídeo, vamos continuar conversando sem a minha cara agora. Gente, então esse material aqui ele fica bloqueado, o aplicativo, tá? Eu entrei aqui no material enxuto e vou clicar, abrir o direito constitucional pra gente ver aqui na tela junto com vocês. Tá aí, gente, olha a apostila, legal, né? Ágil material enxuto, direito constitucional, elaborado em 9 de maio de 2024. Então, uma apostila muito bem feita. Aqui na tela a gente tem, então, 113 páginas, né? Bem enxuto, mas tem toda a lei que cai no TJRS. Aqui começa, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, né, a inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade e segurança, né. Esse artigo traduz o princípio constitucional da igualdade, da paridade ou da isonomia. Então tem a nota, né, tem a nota aqui sobre cada assunto, ou atenção, né. Então trata-se da igualdade material, este princípio. Então é bem interessante, gente. Não é só aquela coisa, texto, marca-grifo, assim, né? E só a lei seca. Não tem, tá? Tem a nota e uma atenção que é colocada no meio dos artigos. Ó, aqui a gente já vai para outros, né? São vários incisos da Constituição. A gente vai passar aqui os primeiros 78 incisos. Vamos achar que é um assunto que tenha mais nota aqui para a gente ler. Olha só. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Olha só, tem 3 súmulas aqui do TST. Súmula 110, então, jornada de trabalho intervalo, né? No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, deve ser remunerada como extraordinária, inclusive com respectivo adicional. Tem a súmula 360, que turnos ininterruptos de revezamento, intervalos intrajornada e semanal, a interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação dentro de cada turno ou intervalo para repouso semanal não descaracteriza, né, o turno de revezamento da jornada de 6 horas semanais. Então, olhando aqui, gente, olha só, né, tem 3 súmulas, tem a súmula 423 também, a gente tem o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, tem uma outra súmula, né, sobre descanso semanal remunerado, sobre o atestado médico ali. Então, você vê
que, apesar de ser um material com 113 páginas da lei seca, ele é bem enxuto, tem outras coisas que vão além do que a lei seca. Tu vê que alguém que realmente se preparou para um TRT, para um TRF, que tem o conhecimento do que seria importante, tá? Então aqui meus parabéns também, tá? Achei interessantíssimo aqui a matéria como é disposto, né? Com esses detalhes aqui no direito constitucional nessa área aqui do TST, né? Principalmente para quem faz concurso para Tribunal Regional do Trabalho. É bem detalhado isso aqui, com certeza cai em prova, com certeza é importante você saber. Talvez no TJ aqui não vá cair nesse nível, talvez não, tá? Então aqui a gente continua outros artigos aqui da Constituição. Então esse é o material básico da Constituição Federal, né? Olha só, né? Então vários assuntos. E aqui a gente vai tentar também abrir agora outro material além da Constituição. Eu vou voltar agora na tela inicial que você não vê, que lá eu entro novamente no material enxuto. Entrei agora aqui e vou abrir mais uma apostila aqui para a gente estar vendo o estilo do material, né? Então, primeiro constitucional, já vimos constitucional, vamos entrar para outra apostila aqui que você tem acesso com o cursinho TJRS. Agora, na tela para vocês, por clicando, vai abrir, é rápido, ó, já abriu Direito Civil e Processual Civil, né? Elaborado em 9 de maio, então aquele Direito Civil, cara, vamos para a primeira página, aqui são 216 páginas, a gente começa, ó. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres em ordem civil. Cara, lembra disso aqui, isso tem um monte de vezes isso aqui para passar no TJ. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E vem o atenção ali, ó. Muito embora a personalidade da pessoa comece somente a partir do nascimento com vida, a lei considera o feto também como pessoa humana, tendo todos os seus direitos resguardados. Então é a aplicação da teoria concepcionista, que é a concepção, desde a concepção tem os direitos do nascituro, cara. Muito legal isso aqui, né? Então dá um detalhe. Não é só a lei civil pela lei civil. Você vê que tem o detalhe ali do que ela é. E olha aqui, gente, que interessante, que texto grande aqui que nós temos. Ó, voltei um pouco aqui. E olha que texto grande, olha só. Toda pessoa tem direito ao nome, neles compreendidos o prenome e o sobrenome. E ali tem o texto que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o transgênero pode alterar o nome e o gênero no registro independente da cirurgia de transgenitalização. Isso aqui eu já sabia, e não se exige nem mesmo, isso aqui também fica sabendo dessa decisão, nem mesmo a via judicial, como se vê do julgado do STF abaixo. Frise-se que esse já era entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, então, de que você basta ir lá e corrigir o seu nome diretamente no cartório. Não precisa de uma ação judicial para você mudar o nome se você entende que o seu nome é outro nome, né? Se eu sou transexual, por exemplo, em vez de Marlon, né? Entendesse como, sei lá, Jocasta, daí eu ia lá e trocava o nome direto do cartório. Não precisa de uma ação judicial para isso, né? Então, interessante. Aqui também fala da vida privada da pessoa natural, inviolável juiz e requerimentos interessados adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a essa norma. E ali já fala de uma DIN, 4815, né? Que teve aqui um julgamento procedente sobre um pedido formulado para ação direta sobre uma interpretação aqui dessa parte, tá? Então, olha só, gente, novamente trazendo para vocês. Eu achei, tá, que é um material que tem, né, algo a mais, não é só, tem aquilo que é importante. E eu acho que cumpre a promessa de se manter enxuto, né, 200 e poucas páginas, né, Direito Processual Civil e Civil. Tá? Vamos agora então para o nosso último arquivo que a gente vai olhar. Voltei aqui no app que não aparece quando eu acesso ele, tá? Aparece só o arquivo. Então vou baixar aqui a consolidação, tá? O que é o do próprio TJ do Rio Grande do Sul. É a nossa consolidação, norma judiciária aqui, o Código Judiciário, que é o que cai, que é só aqui no Rio Grande do Sul. Só quem faz esse concurso, só quem faz o TJRS que vai estudar esse tipo de matéria, tá? Ó, legislação estadual e consolidação normativa, tá? Então, o Código de Organização Judiciária, então, das categorias, ó, dos servidores do Fórum Judicial ali abaixo, o escrivão, distribuidor e contador judiciário. Isso aqui já é antigo, gente, já nem existe mais esses cargos, mas a lei ainda consta isso, tá? Então, aqui a gente vê uma literalidade da lei. Olha só, passando aqui também, ó, é a lei, é o código, né, de organização dos distribuidores, do contador judiciário. Então, aqui, na verdade, aqui não tem nenhuma nota, não tem nenhuma inclusão, pelo menos não achei até agora. Então, aqui praticamente, porque é a lei seca que cai, né, nessa parte aí específica do TJRS. Então, nós vemos aqui que realmente é o texto frio da lei, mas você tem tudo que cai no TJRS posto para você em ordem aqui para você acessar, tá? Então, muito interessante. Apesar de, no último, não termos comentários, ó, não estou achando comentário, pode ser até que tenha no final, mas
né? É um material muito interessante, tá certo, gente? Então ficou aí toda a nossa análise entrando na aprovação ágil, mostrando para vocês. Tá certo, gente? Então, muito legal mesmo, né? Eu achei, tá? Essa iniciativa da aprovação ágil e fazer isso, né? Para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul ter esse concurso como uma oportunidade de mudar de vida e de poder se estabilizar. Então, cara, muito legal mesmo, tá? É o único cursinho que eu vejo que fez isso, né? O único que vem de método, material, de estudo, né? De todos que eu conheço, que acompanho aqui no YouTube, realmente foi o Aprovação Ágil e canal Bitolei, né? Parabéns aí pela iniciativa, então de parabéns mesmo, né? Isso aí que demonstra um pouco de solidariedade. Então, gente, esse é o material. A gente travou aqui, conversou muito sobre material enxuto ou não. Então, o material do Aprovação Ágil, entre lá e você mesmo, né? Tire as suas próprias conclusões. Porque eu acredito que daqui a pouco até é uma forma deles estarem divulgando, né? Apesar de ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, está divulgando o trabalho e quem passar por esse material vai poder falar para os outros aí, testemunhar desse material. Então vá lá, você mesmo entre, olhe e diga, nossa, legal, realmente é um bom material, é um ótimo material. Entre lá, né? Abaixe o aplicativo, entre lá e baixe o cursinho do TJRS, tá? Eu acessei, acredito que esteja acessando, todo mundo que esteja acessando ainda, tá? Não sei o dia, o quando você vai ver o vídeo, mas coloque aqui nos comentários se deu tudo certo, se conseguiu acessar, né? O cursinho do TJRS, assim como apareceu no vídeo aqui que eu acessei. Tá certo, gente? Vamos continuar a resposta aos inscritos da live e terminando aqui o vídeo corte sobre o Aprovação Ágil, ajudando aquele concurseiro do TJ Rio Grande do Sul agora, tá bom? Vamos para a nossa próxima pergunta. Pois muito bem, gente, continuando o nosso programa aqui, nossa live, né, do Resposta aos Inscritos, é só ajeitar que descentralizou o nosso microfone aqui, então voltando à live, deixa eu me centralizar aqui, voltando à live para vocês, a gente vai responder aqui mais uma pergunta, comentar, gente, olha só que a gente teve de notícia de ontem, sexta-feira, hoje trazendo ao sábado, tá? O Caléo Solano 2880 nos coloca, essa sexta foi tremenda, TJ Paraná definiu a OCP como a banca. STM adiantou as provas e Sebrasp no TCR Rio Grande do Sul. Eita, sexta animadora e surpreendente. Cara, eu não gosto disso aqui de trazer as provas, né? De adiantar as provas de concurso como aconteceu aqui no STM, mas não é esse o objetivo do vídeo. O nosso vídeo aqui é falar sobre essa questão do TJ Paraná, tá? A escolha da banca OCP, a Sebrasp como a banca do TCR Rio Grande do Sul. A gente vai conversar na terça-feira mais sobre o TCR Rio Grande do Sul, sobre umas perguntas de inscritos estritamente sobre esse concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Vou trazer também mais alguns detalhes do concurso, mas o que eu quero falar principalmente do TJ Paraná, gente. É um concurso que muita gente aguarda, eu tenho certeza que muita gente que assiste o meu canal aqui, o meu programa do Resposta aos Inscritos, está estudando para o MP, está estudando TJ, aguardando TJ Rio Grande do Sul. Enquanto isso, gente, a gente ganha esse ânimo, porque, cara, TJ Rio Grande do Sul, tá? Se você é do Rio Grande do Sul, não tem porquê, não tem porquê você não fazer a prova do TJ Paraná. É perto aqui, cara, sei lá, pega qualquer lugar aqui, Curitiba, que você vai... Bom, Curitiba... Eu para mim, por exemplo, que moro no norte, é mais perto para Curitiba, às vezes é a mesma distância do que para Porto Alegre, de horas de viagem, para você ter uma ideia, cara. Eu demoro aí 6, 7 horas para ir para Porto Alegre e demora a mesma distância para ir para Curitiba. Então, daqui a pouco você escolhe uma cidade e vai fazer essa prova, gente. Paraná é pertinho do Rio Grande do Sul, então é uma oportunidade única. É o melhor salário de técnico do Brasil. Não, do Brasil não. Mas a região sul acho que tá? É um salário muito bom, R$ 6.556 iniciais, o salário de entrada para o TJ Paraná, tá? Então tem muita gente inscrita animada, já colocaram, nossa, estou animado com esse concurso, vou para cima. E olha só, as provas objetivas do concurso TJ Paraná serão compostas por 60 questões de múltipla escolha, tá? Então olha só, já temos como será a prova, até porque tinha uma banca contratada, para quem não sabe, né? Esse concurso já era para ter saído e não saiu, então talvez seja para você, seja um presente de Deus para você, para que você faça esse concurso agora que vai sair com a banca AOCP que foi contratada. Então essa é a questão, Instituto AOCP decidido ontem, sexta-feira, tá? E a nota de cortes da prova objetiva, né, será 70%. Então você tem que acertar no mínimo 70% para fazer parte dos aprovados e ter chance de ser nomeado nos 4 anos, se for 2 mais 2. Então, é um concurso, nossa, normalmente é 50%, 60%, aqui no TJ Rio Grande do Sul é 60%, MP Rio Grande do Sul é 60%, TJ Paraná já te leva a você ter que fazer mais, 70% da prova, tá? Mas é lei do jogo, tá no jogo, então vamos para cima. Já a prova discursiva será composta por uma questão. Tem uma prova discursiva, olha só,
TJRS, não temos prova discursiva para nível médio, tá? Nunca teve. Será que vai ter essa vez? Mas não teve. Então, no Paraná, nós temos uma prova discursiva de 15 a 30 linhas, a ser aplicada no mesmo dia da prova objetiva. A nota corte dessa etapa também será de 70%. 70% também. Tem que tirar 7 na redação, 7 na prova. Cara, nível hard. Vamos estudar. Bora estudar com a moça do relógio. A moça do relógio, bora estudar. Só assiste o vídeo e vai estudar. Gente, olha o que acontece, tá? Só que serão corrigidas as provas discursivas dos 50 melhores colocados das 10 regiões, tá? Então, só os 50 primeiros de cada região que terão a discursiva corrigida. Isso aqui, cara, eu acho ruim porque, como é que no MP, você fica numa região que você pode tirar uma nota aí, por exemplo, com 75 você entra e noutra competitiva, muita concorrência, você tem que tirar 85 para entrar entre os 50 melhores. Então vai ter essa disparidade aí na nota de corte do TJ Paraná, tá? Apesar de ser melhor para você escolher uma região que você talvez, eu quero fazer naquela região lá, longínqua, porque vai ter menos concorrência, eu topo ir para qualquer lugar do mundo, para qualquer fim do mundo. E tem cara que não, cara, eu só moro em Curitiba. Então tem essa dinâmica. Então isso pode influenciar as notas de corte em cada região. Mas a gente já sabe que o mínimo é 70. Cara, isso tenho aqui a ousadia de dizer que talvez em alguma região com 70 você entre, porque não vai ter 50 pessoas aprovadas com nota acima de 50. Dependendo da região ali, né, que não tem muito inscrito, pode acontecer isso, tá? Banca OCP, 60 vagas e nós temos 500 ao total de cadastro reserva, né, mais os empatados. Então veja, 60 vagas diretas, mas a possibilidade de chamar 500 na validade do concurso. Salário de R$ 6.556. Tá uma boa pedida, gente, eu fazer um vídeo aqui trazendo toda a progressão de carreira, o inicial ao final, como eu fiz com o TJRS, inicial ao final, tá certo, gente? Então aqui o corte do TJ Paraná, saindo desse concurso, a escolha da banca do TJ Paraná OCP, falando dessas características aqui do cadastro reserva também, que vai ter 500 de cadastro reserva, e para você que assistiu, fica aqui o corte, e para você que continua a live, vamos à próxima pergunta, nossa resposta aos inscritos. Um grande abraço, Deus no controle, sempre. Pois muito bem, gente. Então, trazendo aqui para vocês, tá, a nossa próxima pergunta, né, sobre a resposta aos inscritos, nós temos aqui, ó, o Chinchar Sul, cara, eu não sei o nome dele, é o Chinchar, vou colocar Chincha, tá, o Chinchar. Ele colocou, ó, informações diretamente do grupo da próxima turma. Mr. M, próximos e-mails dia 17, tá, deste mês de março, e vão ser 450 pessoas, e a posse será no dia 13 de maio. Então a gente traz informação para vocês agora do Banco do Brasil, tá bom? Então essa resposta aos inscritos é um corte, é um vídeo que nós estamos falando de como está o concurso do Banco do Brasil. O concurso do Banco do Brasil, como todo mundo já sabe, chamou todos os cargos de técnico agente comercial e falta os TIs, né? E nós temos aí, acho que é 1.000, né, no total. Então a gente está se encaminhando, pelo que eu entendi, para essa primeira turma de 450 e depois uma segunda turma. Essa primeira turma, então teremos, olha, e-mails dia 17 de mês, ó, informações diferentes do grupo diretamente, tá? Próximos e-mails dia 17 desse mês vão ser 450 pessoas e a posse será no dia 13 de maio. Agora a grande questão, cara, 17 de março, né, o e-mail, e a posse lá em maio, será que serão todos esses 450 posse em maio? Acho que sim, né, para dar tempo, né? E depois teremos a outra turma, ou já estará também outra turma nessa posse do dia 13 de maio? Olha só o que a gente tem de dinâmica. Então, na minha opinião, mesmo que seja só uma turma em maio, que não seja todos os restantes que faltam, né? Em junho seria a última turma, e aí acabou o concurso do Banco do Brasil, né? E acabando o concurso do Banco do Brasil, nós teríamos então a possibilidade de um novo concurso, uma nova chance então para você ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. Tá certo, gente? Então é um concurso que anda, que a gente fala sempre aqui, e eu acredito muito, principalmente porque a Sesgran Rio tem um contrato até dezembro, se eu não me engano, com o Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil vai sim aproveitar esse contrato e fazer um novo edital até o final do ano. Para mim é batata, não tem erro, tá? Por mais que a presidente disse, olha, nós não temos previsão de data, eles não vão falar que eles têm previsão de data. Lembra que saiu o pessoal dizendo que depois do carnaval já ia sair o Banco do Brasil, o concurso? Isso eu sempre duvidei, eu disse, não tem como sair, né? Eu acho que não vai sair. Não é que não tem, até tem, mas não acho que o banco vai fazer isso. Não está aquela pressa, tem que nomear esses aqui. Eu acho que eles vão fazer com calma, ali perto de expirar, ali em junho e julho. Então, a minha opinião é essa, ainda mantenho
que esse edital deve vir ali por junho, julho, com prova até o final do ano, tá? Mas nós teremos o concurso do Banco do Brasil. E essa notícia que a gente tem das nomeações, né, dos últimos nomeados no Banco do Brasil, é uma ótima notícia para quem quer fazer o concurso, porque está se acabando, está terminando o concurso, e acabando esse concurso, teremos o novo. Tá certo, gente? Então esse foi o nosso programa de hoje, o RAI, Resposta aos Inscritos. Se inscreva no canal. Sexta-feira agora a gente tem um programa novo, sexta-feira estreia, né, que dia é? Dia 10, 11, 12, 13, dia 14 de março, a gente estreia o Jornal do Controle, né? Jornal Área de Controle, falando dos principais concursos da área de controle, né? Tudo sobre controle. Bom nome para o jornal, ótimo nome, né, cara? Então, tudo sobre controle, o Jornal dos Concurseiros, tá bom? Então, tudo sobre controle, Jornal dos Concurseiros da área de controle. Gente, vou trazer muito edital legal. Edital aqui, onde está quente, onde está esquentando, onde está gelado, que não vai ter concurso, tudo aqui, salário, quanto ganha, alimentação, todos os detalhes de cada concurso da área de controle aqui no meu canal. Tá bom, gente? Eu vou fazer isso porque eu estudei para a área de controle, eu gosto muito da área de controle, então quero partilhar isso com os concurseiros da área de controle, com os concurseiros da área fiscal. Lembrando que nós vamos fazer também um jornal da área de tribunal e um jornal da área de policial. Então serão 4 jornais, né, aqui no nosso canal. Toda sexta-feira, primeira sexta-feira será o concurso jornal fiscal. Toda segunda sexta-feira controle, terceira sexta-feira tribunal e quarta sexta-feira policial. A gente vai começar esse mês com a área de controle. Cada mês a gente vai implementando um outro jornal. Tá certo, gente? Um grande abraço, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção e vamos chegar aí aos 50 mil inscritos com a sua ajuda. Grande abraço, Deus o controle sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.